Olá, gente, tudo bem? Estou de volta aí com o meu canal, né? Trarei uma série sobre o Novo Testamento, né? No sentido de uma nova tradução para o Novo Testamento, baseado no Códice Vaticano do Quarto Século, né? Uma tradução direta do grego antigo, né? Então, assim, uma tradução mais literal, né? É, não totalmente literal, porque em alguns casos tem que ser feito mesmo assim uma versãozinha, né? Porque tem coisas que do grego para o português se torna muito complicado uma tradução literal. Mas no mais é realmente uma tradução mais literal, tá certo? Vou começar com o livro de Mateus e assim sucessivamente até chegar ao livro de Apocalipse, tá certo? Então, assim, você vai descobrir que textos que foram colocados, textos que foram tirados, palavras que foram colocadas e palavras que foram tiradas. Isso você vai ver no decorrer, né, da Bíblia em áudio, né, do Novo Testamento em áudio. Então acompanha aí, tá certo? Dá o like, né, nesse vídeo. E também, se você puder, né, envie para outras pessoas para que eles possam conhecer essa nova tradução, né, do Novo Testamento direto do grego antigo. Então vamos lá para a Bíblia, né, o Novo Testamento em áudio. Acompanhe aí. Destinatário do livro de Mateus. O livro de Mateus foi escrito para uma audiência judaica, provavelmente judeus convertidos ao cristianismo. O autor tinha como objetivo demonstrar como Jesus Cristo cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento e estabelecer a conexão entre a fé judaica e o cristianismo. Datação do livro de Mateus. A datação exata do livro de Mateus é um tema de debate entre os estudiosos, e não há consenso absoluto sobre o ano em que foi escrito. No entanto, acredita-se que tenha sido composto entre os anos 70 e 90 d.C. Autor do livro de Mateus. O autor tradicionalmente atribui o Evangelho de Mateus ao apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, que foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. No entanto, alguns estudiosos modernos questionam essa autoria direta e apontam para a possibilidade de que o livro tenha sido escrito por um discípulo ou seguidor de Mateus, compilando seus ensinamentos e relatos. Perspectivas críticas sobre a datação do livro de Mateus. Os críticos e estudiosos da Bíblia geralmente têm diferentes opiniões sobre a datação do Evangelho de Mateus. Alguns defendem uma data mais antiga, no final dos anos 60 ou início dos anos 70, enquanto outros argumentam por uma data posterior, por volta dos anos 80 ou 90. As razões para essas diferentes perspectivas envolvem análises linguísticas, referências históricas e a relação com outros escritos do Novo Testamento. Uso de textos do Velho Testamento no livro de Mateus. É amplamente aceito entre os estudiosos que o autor do Evangelho de Mateus fez uso frequente de textos do Velho Testamento, especialmente de profecias, para mostrar como Jesus cumpriu essas antigas profecias messiânicas. Ele frequentemente cita referências de passagens do Antigo Testamento para enfatizar que Jesus é o Messias, ou seja, o ungido prometido, e o cumprimento das esperanças e das profecias judaicas. Visão geral do livro de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia e é considerado um dos 4 evangelhos canônicos, junto com Marcos, Lucas e João. O livro narra a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus o Cristo. Além disso, enfatiza a natureza messiânica de Jesus e a continuidade da fé cristã com as raízes judaicas. O Evangelho também inclui importantes sermões de Jesus, como o Sermão da Montanha. Em resumo, o Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência judaica, provavelmente entre os anos 70 e 90 d.C. O autor, tradicionalmente atribuído a Mateus, busca demonstrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e reforçar a conexão entre o judaísmo e o cristianismo. Os críticos têm diferentes opiniões sobre a datação e autoria, mas concordam que o livro faz uso frequente de textos do Velho Testamento para apoiar a sua mensagem messiânica.
O Evangelho segundo Mateus. Capítulo 1. Verso 1. O livro da geração de Jesus o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 2. Abrão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Verso 3. Judá gerou a Fares e a Zara, de Tamar, e Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Verso 4. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Verso 5. Salmão gerou a Boz de Racabe, e Boz gerou a Jobede de Rute, e Jobede gerou a Jessé. Verso 6. E Jessé gerou ao rei Davi. E Davi gerou a Salomão com a mulher de Urias. Verso 7. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf. Verso 8. Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Osias. Verso 9. Osias gerou a Joatam, e Joatam gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Verso 10. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amós, e Amós gerou a Josias. Verso 11. E Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos depois da deportação para a Babilônia. Verso 12. E depois da deportação da Babilônia, Jecônias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Verso 13. Zorobabel gerou a Abilde, e Abilde gerou a Eliaquim, e a Eliaquim gerou a Azor. Verso 14. Azor gerou a Sadoc, e a Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Verso 15. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Verso 16. Jacó gerou a José, o marido de Maria, do qual Jesus nasceu, chamado Cristo. Verso 17. Então todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e de Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações, e da deportação da Babilônia até o Cristo são 14 gerações. Verso 18. Mas Jesus o Cristo foi gerado assim. Sendo sua mãe, Maria, preparada para se casar com José, e antes que viessem estes estarem juntos, tendo sido ele encontrado no seu ventre, concebido pelo Espírito Santo. Verso 19. Mas José, o seu marido, sendo justo, e não querendo a expor publicamente, propôs abandoná-la secretamente. Verso 20. Mas estas coisas dele tendo ponderado, viu o anjo do Senhor que lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque aquele que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Verso 21. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Mas tudo isto aconteceu para cumprir o que falou o profeta do Senhor, dizendo. Verso 23. Eis que a virgem dará à luz um filho no seu ventre, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel, que é interpretado como Deus conosco. Verso 24. Mas despertando José do sono, fez como lhe designou o anjo do Senhor, e tomou para si a sua mulher. Verso 25. E não a conheceu até que ela deu à luz ao filho, e o chamou pelo nome de Jesus.